toda a calma, tranquilidade, né, nós entendemos o seguinte, que o objeto básico, né, que a gente precisava trabalhar era o funcional gerador, né? E nós começamos a fazer esse trabalho com o funcional gerador com todas as correntes colocadas a zero, né? Isso aqui num contexto, né, de teoria de campo, por exemplo, a temperatura finita, o funcional gerador tem um mapeamento dele na função de partição do sistema, né? Então, considerar o Z de zero não é tão ruim assim, né? Quer dizer, não é tão fora de sentido. Mas, do ponto de vista da teoria como um todo, a gente realmente tem que partir do Z de zero e depois inserir as fontes quando a gente tiver a função de partição completamente bem definida. A razão para isso é uma razão extremamente técnica que eu não vou abordar aqui no curso, né? Então, o nosso Z de zero, né, ou seja, o funcional gerador com as fontes duas, ele em princípio é um objeto assim, né? Onde o S é a nossa ação da nossa teoria de Young-Mills, né, da teoria de Gauge. E se você considerar essa integração sobre os férmions, né, isso aqui pode ser escrito como integral em dAmi, exponencial de I, W de Ami. Nesse W de Ami é um conjunto dos efeitos dinâmicos dos férmions, né, toda a parte quântica associada com os férmions está contida no W de Ami. E esse objeto aqui, se o W de Ami, né, é invariante de calibre, né, se isso acontece, então esse objeto Z de zero é fácil a gente ver, a gente viu isso intensivamente, né, que ele se torna, sim, continua sendo uma integral funcional, mas apenas sobre as funções que não são equivalentes por transformações de calibre. É isso que esse símbolo aqui denota, né? Certo? Essa condição se cumpre, né, que o W seja invariante de calibre, contanto que a gente esteja trabalhando com férmions de Dirac. Então, isso significa que você pode sempre definir uma prescrição de regularização tal que esse W é invariante de calibre, né? E a partir do momento que a gente reconheceu isso, a gente pensou o seguinte: eu preciso dar uma definição operacional para essa integração que está aparecendo aqui, de modo que eu possa isolar esse fator, né, de integração sobre o volume do grupo de Gauge, porque esse fator é um fator completamente cinemático, né, e eu posso cortar ele num fator de normalização. Posso esquecer que ele existe, né? Saúde. Então, para a gente fazer isso, a gente utilizou o chamado truque, o método, né, de Faddeev-Popov. Esse método consiste em você escrever o número 1, né, de uma maneira razoavelmente peculiar, né? Essa maneira é delta, a gente chama delta FP, de Ami, integral dg, né, de produtório sobre x, né, e também, claro, sobre o A, né, de delta de f de Ami de x. Certo? Onde esse f de Ami de x, né, f de Ami, né, FA, né, FA de Ami é o que a gente conhece como a condição de fixação, né, do calibre. Certo? Condição de fixação do calibre. Então, toda
de calibre, ela precisa de condições de fixação de calibre. Existem muitas maneiras de a gente ver isso, mas a maneira mais eficiente é a gente lembrar do que acontece lá no caso da eletrodinâmica. Né? Na eletrodinâmica, a gente costuma estudar dois calibres específicos, um é de Coulomb e o outro é de Lorentz. Né? Um tem uma ação não covariante, né? Não explicitamente covariante, embora você possa mostrar que o resultado final, depois que você considera todo o efeito, né, sobre as funções de Green da teoria do calibre de Coulomb, o resultado final é invariante de Lorentz, sim. Né? Há como a gente mostrar isso. E tem um calibre que preserva a invariância de Lorentz, uma fixação de calibre que preserva a invariância de Lorentz, que é a condição de Lorentz, gauge de Lorentz. Né? Então tem várias possibilidades aqui, nesse caso, por exemplo, né? Uma possibilidade que a gente está utilizando é a seguinte, né? FA de AMI é igual a, por exemplo, um certo coeficiente aqui, 1 sobre alfa, dmi de AMI. Certo? Isso é uma imitação do calibre de Coulomb, né, da condição da condição de Lorentz, para cada um dos campos de calibre da teoria de gauge não abeliana. Né? Então, por exemplo, se a gente tem o SO3, no nosso caso aqui CD, né, o SO3 de cor, a gente tem 8 campos de calibre. Para cada campo de calibre, então, tem uma condição de fixação de calibre como essa. Né? Aí, restava a gente calcular o funcional de Fadeev-Popov, né, para finalmente introduzir, digamos assim, depois que a gente pegava esse número 1, né, e colocava aqui dentro dessa expressão, né, o que a gente obtinha, né, a gente fez essa conta, né, em razoável detalhe, o que a gente obtinha, lembrando que o delta de Fadeev-Popov de AMI é um funcional invariante de calibre, né? Então o que a gente obtinha era exatamente isso aqui, delta integral sobre dg da integral sobre dAMI de delta de Fadeev-Popov de AMI produtora em x linear para delta de FA de AMI de x vezes exponencial de I da de AMI. Certo? Então, esse objeto todo que está aqui, né, é a nossa definição operacional, né, do que a gente quer dizer com D de AMI. Né? Com isso que está aqui. Desculpa, com isso que está aqui. Né? Você vê que eu estou fatorizando, eu consegui com esse truque do Fadeev-Popov, eu consegui fatorizar a integração sobre o volume do grupo. Né? E o que me sobra é um objeto que você observa bem. Eu tenho uma delta de F de A. O que essa delta vai fazer? Ela vai selecionar as configurações AMI que satisfazem a condição de calibre. Tá certo? Quando não for uma configuração que satisfaça a condição de calibre, isso aqui dá zero. Porque F disso não dá zero. Né? Então, o que a delta está fazendo é projetando o suporte, né, de toda essa integração sobre as configurações que satisfazem a condição de calibre. Em cada órbita de gauge, tem apenas uma configuração que satisfaz a condição de calibre. Tá certo? Então, o papel da delta de F, né, é selecionar uma configuração por órbita. O papel desse delta de Fadeev-Popov é compensar o fator jacobiano que vem do fato de você não estar fazendo um delta de A, e sim um delta de F de A. Tá certo? Então, isso é um fator jacobiano, né? Eventualmente, que está compensando isso.
E quando você faz esse truque todo, é possível a gente fatorizar o DG usando a invariância de calibre da medida de Hart, a medida sobre o grupo. Né? Então, com o truque de Faddeev-Popov, o método de Faddeev-Popov, a gente encontra uma definição operacional para a integração sobre o espaço das configurações não equivalentes por transformações de calibre. Né? Ou sobre o espaço das classes de equivalência de campos AMI sobre transformações de calibre. Ou sobre o espaço das órbitas de calibre. Ou sobre o espaço dos módulos. São vários nomes que aparecem para esse espaço. Né? Esse espaço aqui, né? É chamado de várias maneiras. Né? Espaço das órbitas de calibre ou espaço dos módulos. Em inglês ou em latim, né? Melhor assim, moduli. Certo? Moduli space. Esse nome, espaço dos módulos, é claramente um nome herdado da teoria de cordas. Lá na teoria de cordas você tem um problema extremamente parecido. Né? Só que lá a chamada invariância de calibre é uma invariância por transformações gerais de coordenadas em duas dimensões. É uma invariância por difeomorfismos, na verdade. E você tem o mesmo problema. Você tem órbitas não equivalentes e você tem que fixar, né, essas órbitas. Fixar um representante por órbita. Então você precisa também de uma condição de calibre, etc. e tal. E o resultado lá, como você está somando sobre geometrias, né, é uma integração sobre superfícies de Riemann, que são superfícies bidimensionais, com parâmetros modulares, né, distintos. Né? Parâmetros modulares distintos caracterizam geometrias distintas sobre superfície de Riemann. Então lá você encontra realmente uma coisa completamente associada com a geometria algébrica, a topologia algébrica. Né? Então lá você tem esse conceito de módulo, espaço dos módulos, ou modular space, e esse conceito é modernamente atribuído também à teoria de calibre a partir do truque do Faddeev-Popov. Né? Então esse negócio aqui que eu fiz é de generalidade muito maior do que pura e simplesmente para as teorias de Andrews. Tá certo? Tá certo, Daniel? Isso aí é objeto de investigação futura. Certo? Você anota bem. Então, isso é só para a gente relembrar, né, o nosso contexto. Eu estou tomando esse cuidado de sempre relembrar isso a cada aula, porque eu sei, eu tenho consciência de que isso não é um tópico, né, que desça assim mais agradavelmente possível. Né? Então é preciso realmente a gente se acostumar um pouco com isso antes de seguir em frente. Bom, aí a gente começou a trabalhar, né? A gente agora pode esquecer esse fator, né? Esse fator vai cair fora com uma condição de normalização, integral de DG. Né? Você vê que nada aqui dentro dessa integral depende de G, né? Então essa integração é completamente fatorizada, né? Não contribui de forma nenhuma para o Z de zero, menos como uma constante multiplicativa. Então a gente começou a se preocupar com os fatores internos aqui, né? Então, um primeiro fator interno, o fator delta FP, ou delta de Faddeev-Popov. Então, o conteúdo da aula passada foi mostrar que esse delta de Faddeev-Popov de AMI, né? Esse cara sozinho era o determinante de um certo operador MAD, tá certo? Vamos colocar aqui XY, né? E que esse operador MAB de XY, né, ele, o determinante dele podia ser calculado
né, através de uma correspondência formal com uma integral funcional sobre férmions. Né? Então, isso daqui era escrito como integral, vamos supor, sobre produtório em área, vou deixar isso subentendido, dCA, dC barra A. Isso é uma integral funcional dentro da nossa notação, né? Esse D maiúsculo, da exponencial de I integral em dx dy C barra A de x n AB xy cd de y. Né? Esses campos são campos anticomutantes, né? Então você está com uma integral fermiônica na sua mão, certo? Isso é uma integral fermiônica. Esses graus de liberdade, esses campos C, eles são campos auxiliares. Eles não pertencem, eles não têm interpretação física nenhuma, a não ser propiciar que a gente consiga escrever o determinante dessa maneira. O tal do operador M, a gente foi capaz de descobrir quem é ele, né? Trabalhando com um carinho como esse, né? 1 sobre alfa de mídia de alfa, né? E esse operador M, ele ficou MAB de XY, né? Ele é derivada funcional do FA de AMI θ em relação a θB, isso aqui de x, isso aqui de y, isso calculado em θ igual a zero, né? E a expressão concreta desse caso, né, é uma coisa assim, né? Menos f ABC dmi de AMI C menos f ABC AMI C dmi mais delta AB da Lambertiano, tudo isso atuando em delta de x menos y. Certo? Eles tinham um DMI que atuava, né, quer dizer, através da derivada funcional, a gente tinha uma derivada covariante e uma derivada normal atuando numa delta. Então você ia ter um DMI atuando na parte não homogênea, né, da derivada covariante. Esse DMI se divide em dois pedaços aqui, ó, é um DMI do AMI mais o AMI vezes o DMI do que vier na frente, né? Esse cara aqui eu tinha dito que a gente zerava, mas a gente zerava isso só pelo fato do AMI eventualmente satisfazer a condição de gauge. Se o AMI satisfizer a condição de gauge, esse termo aí está zerado. Se o AMI não satisfizer a condição de gauge, como a gente está trabalhando ali, né, sob a égide aqui, né, do delta de f de AMI, você tem a opção de escrever assim ou de escrever sem esse termo, né? De qualquer forma, o determinante desse operador dá a mesma coisa, seja com esse termo, seja com o outro, né? Com um AMI barra que satisfaça a condição de gauge ou com um AMI barra que não satisfaça. E essa maneira é a maneira mais geral de escrever o operador, né? Esse era o nosso AD, e eu chamo a atenção de que ele é proporcional a delta de x menos y, ou uma derivada da delta, ou duas derivadas da delta, certo? Quando você substituir isso aqui, você vai ver que tanto num caso quanto no outro caso, você vai matar uma das integrais, um dx ou um dy, né? Se a gente substituir isso daqui, a gente vai obter essa expressão aqui para o delta de Faddeev Popov. Isso vai ser integral PCA, dC barra A, exponencial de I integral. Em dx eu já estou matando esse cara, né, de Q. Então você vai ter delta B da Lambertiano, delta de x menos y, como eles são duas derivadas, a integração por parte vai dar a coisa sem trocar de sinal.
Então você vai ter um C barra A de X, né? C barra A da lambertiano CA. Né? É o último termo que está colocado ali. Esse termo que está colocado aqui vai contribuir com menos F ABC, C barra A, DMI, C barra A, CB, DMI, de AMC. Né? E esse termo aqui eu tenho uma derivada de delta, portanto, quando eu usar essa derivada de delta sobre o cara, por exemplo, o y, né, ele deve trocar de sinal, só que ele troca de sinal duas vezes, porque o y é o termo que tem o sinal de menos aqui. Então ele vai aparecer como menos F ABC, C barra A, DMI, CB, AMC. Fechou aqui, fechou aqui. Certo? Então você vê que o que você termina tendo, né, no seu delta de Faddeev-Popov é uma teoria de campo fermiônica, né, esses graus de liberdade, para que a gente possa identificar isso aqui com determinante do M, esses caras têm que ser férmions. Eles têm que seguir aquela regra das variáveis de Grassmann, né, que quando você troca a linha por lambda A, o jacobiano é 1 sobre lambda dA. Né? Isso é fundamental para que a gente possa identificar o cara como determinante. Né? Mas eles são uns férmions muito estranhos. Né? Isso eu já tinha comentado na vez anterior. Eles são uns férmions estranhos porque olha só o termo bilinear deles, né? O termo simétrico deles. Desculpa, não é simétrico. O termo bilinear. O termo bilinear vai te dar o quê? O propagador dos férmions. A gente já viu isso. Né? Lá na teoria F4, né, quando a gente ensaiou os nossos estudos sobre regras de Feynman, a gente viu o seguinte: tudo que era bilinear, eu deixava dentro do funcional gerador. Tudo que era mais do que bilinear, por exemplo, um cara como esse, que é trilinear, e outro cara como esse, também trilinear. Tudo que era trilinear eu tirava do funcional gerador. Né? E se eu deixar esse cara aqui dentro do funcional gerador, quando eu transformar para o espaço de momento, etc. e tal, eu vou ter o propagador como o inverso desse operador. Eu vou ter um férmion cujo propagador é o inverso do d'Alembertiano. Mas esse tipo de propagador é associado com campos bosônicos, com campos escalares. Aí eu estou associando um propagador escalar com um campo fermiônico. Isso, se toda a teoria terminasse aqui, eu já poderia dizer isso. Essa teoria tem problemas de unitalidade. Isso daria problemas de unitalidade no final. O fato é que esses objetos, né, férmions, que têm propagadores bosônicos, eles geram estados de norma negativa, por isso eles são chamados de fantasmas. Esses estados de norma negativa gerados pelos férmions são essenciais para cancelar a contribuição de estados de norma negativa gerados pela parte longitudinal dos campos de Canino. Tá certo? Então, no final das contas, esses fantasmas que estão aí vão ter uma participação essencial na determinação da propriedade de unitalidade da teoria. Isso é uma coisa que eu estou mencionando, não vou provar e nem vou andar nessa direção. A gente tem que terminar o curso em algum momento. Né? Eu estou chamando a atenção para vocês nesse ponto da situação. Esses caras estão sendo quantizados errado. Né? Férmions não são assim. Férmions são sempre assim. Por exemplo, si barra, I, gama I, DI, si. Um cara desse tipo, tá bom. É uma derivada só. Né? Aqui não, aqui eu tenho duas. Tenho DI e DI. Isso vai dar problema depois. Tá? Bom, vamos ignorar isso, né, por enquanto, e vamos considerar o problema que está faltando.
certo? O delta de f de A. Em princípio, se eu substituir o delta de Faddeev-Foucault, né, aqui, né, isso que eu acabei de encontrar, eu simplesmente estou adicionando duas integrações funcionais sobre CA, C barra A, todos eles, e uma contribuição à ação que eu tinha, né, dada por aquele termo que está ali, com aqueles caras que estão ali. Você vê que aqui nós temos acoplamento entre esses férmions quantizados erradamente e o campo de gauge. Então esses caras enxergam, né, o resto da teoria. Eles não estão lá desacoplados, né? No eletromagnetismo, né, ou no caso do grupo de gauge ser 1, né, que é a nossa teoria de calibre 1, os FLDC são 0, porque o grupo é 1, né? Você só tem um gerador e comuta com ele mesmo, né? Se os FLDC são 0, esse acoplamento aqui com o campo de calibre não existe. Então toda a lagrangiana de fantasmas é simplesmente esse cara que está aqui. Isso daí é um fator completamente desacoplado, tá certo? Isso não envolve o amigo, não envolve o psi, não envolve o psi-bar, que são os campos dos quarks. Então esse é um fator completamente desacoplado. Ele também pode sair e ficar na normalização. Tá? Então no eletromagnetismo você pode prescindir da história dos fantasmas. Na QCD, não. No modelo padrão, não. Temos fantasmas para tudo quanto é lado. Certo? E a razão é porque esses FABCs são diferentes de zero, tanto para o SO2 quanto para o SO3. Certo? Está mais ou menos claro isso que eu estou falando? Eu sei que algumas coisas são ditas assim sem o devido suporte quadrilheiro, né? Mas olhando para essa forma, você já consegue entender um bocado de coisa. Olhando para essa lagrangiana que está aqui. Então vamos trabalhar agora a tal da delta, tá certo? Delta de F. Fala. Fase de F ABC não é aquele BC mínimo. Posso não deixar o fantasma mensurado. Certo. Mas isso depende também da escolha do gauge. Certo, exatamente. Como, por exemplo, um outro gauge fosse não linear. Isso, exatamente. Você pode, se você escolher, né? Você vê, bem observada essa questão, né? Essa lagrangiana aqui é definida por esse operador N, né? E o operador N, por sua vez, é definido pela condição de gauge. Tá certo? Então, se você escolher, é isso que ele está dizendo, se você escolher uma condição de gauge, né, estranha, vamos dizer assim, você vai ter que enfiar os fantasmas lá na jogada. Né? E se você escolher, por exemplo, aquela que a gente está escolhendo, a condição de Lorentz, por exemplo, genérica, aí você não tem isso. Que aí o teu operador N, ele é pura e simplesmente isso aqui, na QED. Né? E se você escolher um outro tipo de condição de gauge, pode ser inclusive uma condição não linear, eventualmente, você pode vir a ter acoplamento com o campo de gauge e aí você vai ter que considerar fantasmas. Né? É que não é usual considerar os fantasmas na QED, porque essa não é a maneira mais fácil de fazer a conta. Né? Mas existem vários e vários calibres diferentes, né, na QED que são utilizados, alguns dos quais podem levar a isso. O que importa aqui é entender o seguinte, que os fantasmas eles são uma facilidade, né, para que a gente escreva esse determinante. Eu vou usar essa ou aquela condição de calibre, né, para definir a minha teoria no nível quântico. Eu não sei, isso depende da minha intenção lá na frente. Né? Algumas condições de calibre são úteis para mostrar a simetria de calibre explicitamente termo a termo na teoria de perturbações. Outras são melhores para você fazer renormalização de certo tipo de função de Green.
outras são melhores para fazer renormalização de outro tipo de função de Green. Né? A gente espera, e eventualmente isso é provado, que todas as condições de calibre forneçam no final o mesmo resultado. Né? E que, ordem por ordem perturbativa, esse resultado seja o mesmo. Né? Então, em princípio, eu posso usar qualquer condição de calibre, mas dependendo da conta que eu for fazer, uma condição pode me dar um resultado muito mais complicado do que o outro. Entende? Então, eu tenho que ser esperto para escolher a condição de calibre que eu estou falando. Né? Beleza. Bom, vamos dar uma olhada, né, sobre agora esse fator que está aqui, né? Certo? Delta de F de AMI. Né? Claramente, se eu tiver FA de AMI igual a zero, e se eu tiver FA de AMI igual a um certo CA, tá certo? Ou, falando de outra maneira, assim, né? CA igual a zero, onde esse CA, ali é C maiúsculo, em oposição àquele C ali que é C minúsculo, tá certo? Esse CA é uma função fixa, independente dos campos da teoria, independente dos ghosts, independente dos ferros, dos quarks, né? Independente do campo AMI, é uma função fixa. Né? Se eu tiver a primeira ou a segunda, tanto uma quanto a outra conduzem exatamente ao mesmo N. Né? Tá certo? Porque é só observar como é que é a conta que eu faço. A conta do N envolve a derivada funcional em relação ao θ, em θ igual a zero. Né? Se esse cara aqui não depende do AMI, a derivada funcional dele em relação ao θ é zero. Então a derivada funcional disso em relação a θ em θ igual a zero é exatamente igual à derivada funcional disso em relação a θ em θ igual a zero. Então eu poderia ter colocado aqui, ao invés de f de AMG, um f de AMG menos c, né? Para um C completamente arbitrário. Como C é completamente arbitrário, né, a teoria deve ser independente de C. Tá certo? Esse é um ponto crucial aqui. Né? Se eu colocar aqui, ao invés do f de AMI menos C, CA, o resultado final que eu tenho que obter tem que ser exatamente igual, exatamente o mesmo. Né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou usar f de AMI menos CA, né? Vou deixar um espaço aqui, porque eu vou inserir um negócio aqui na frente. Tá? Então, eu vou ter DAMI, eu vou incluir o delta de Faddeev-Popov no W, tá certo? Vou definir um W lim de AMI, que é o W de AMI mais logaritmo mais exponencial do logaritmo da delta de Faddeev-Popov. Certo? Isso aí é só para eu conseguir colocar todo mundo mais exponencial, mais logaritmo do delta de Faddeev-Popov. E aí quando eu fizer exponencial de I, W', exponencial de I, W, né? Acho que aqui eu tenho que ter um menuzinho. Né? Exponencial de I, W', exponencial de I, W, menos exponencial, mais exponencial do logaritmo. Desculpe. Mais exponencial do logaritmo da delta de Faddeev-Popov, que é o próprio delta de Faddeev-Popov. Essa é uma maneira de pegar um cara que está aqui fora da exponencial e botar em cima da exponencial. Né? Então, eu vou escrever integral em DAMI, né? Integral em DC A, DC barra A, tá certo? Introdutório em X, em A, da delta de F, de FA, de AMI menos CA,
exponencial de I, W' de AMI, né? C bar. Certo? Desculpe, aqui é claro que se eu estou querendo fazer isso aqui, W' não é só de AMI, né? Seria de AMI C bar. Porque esse cara que está aqui, né, esse logaritmo que está aqui, eu vou escrever como algo dependente de AMI C bar. Desculpe, gente. Tá bom, notação está ruim. Menos, mais. Eu vou chamar isso aqui de S Ghost e C bar AMI. Agora vai melhorar. Porque se eu botar o delta de Faddeev Popoli, o delta de Faddeev Popoli inclui a integração funcional sobre C bar. E isso vai dizer que o cara não funciona, pode ser C bar, mas tem que ser. Né? Então, isso daqui é o que eu estou chamando de W' de AMI C bar, é W de AMI mais S Ghost de C bar AMI. Certo? Então, o meu Z de 0, né, ele está sendo escrito agora assim: integral de AMI, DC bar, a delta, né, que está aqui, e exponencial de W'. Né? Conforme eu comentei anteriormente, isso daqui tem que dar o mesmo resultado, qualquer que seja o C que eu esteja utilizando. Tá certo? Qualquer que seja o C que eu esteja utilizando. Então, em particular, né, se eu fizer isso aqui, ó, integral sobre dCA, um fator do tipo exponencial de I integral de em dx, né, de C, de, sei lá, 1 sobre integral de dx de CA de x ao quadrado. Esse fator que está aqui, como isso que está aqui, apesar de parecer um CA explicitamente, né, como isso que está aqui tem que ser independente de CA, essa integral que eu coloquei aqui tem que fatorizar, tem que ser um fator numérico, né, que vai me dar uma contribuição a mais para o famoso fator de normalização. Tá certo? Tá? Então a lógica aqui é a seguinte, ó, sem isso daqui, apesar de que a fórmula indica, tem que ser independente do CA. Se isso é independente do CA, eu integrar funcionalmente sobre o CA com uma certa função de peso qualquer, não vai provocar nada demais, a menos de um fator de normalização extra. Né? Mas eu fazer isso vai significar o seguinte, vai significar que eu posso inverter a ordem das integrações agora, né, e usar a delta na integração do dCA. Então, se eu fizer isso, eu usar a delta na integração do dCA, a integração do dCA vai sumir e a delta vai fazer o CA virar o FA. Então eu vou ficar com isso aqui, ó, integral dAMI DC pequeno lá, DC barra pequeno lá, some a delta, eu vou ter exponencial de I, W' de AMI C bar, mais I integral em dx de FA de AMI ao quadrado.
Simplesmente usei a delta não para a integração sobre o AMI, mas sim para a integração sobre o CA. E aí, essa integração transportou o F aqui para cima. Está claro? Então, com isso que está aqui, né, eu vi que eu consegui escrever, né, a minha ação, a minha integral funcional, né, como uma integral sobre AMI, C, C barra e, além disso, os campos de calibre, né, os campos de matéria, né, os quarks. Vamos escrever agora essa integral final aqui, né? Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Vamos lembrar aqui que a exponencial de I dado de A, né, é a integral sobre os quarks. Eu chamava os quarks de psi ou de Q? Q, né? Então vamos colocar dq barra exponencial de I, S. Essa é a ação original da PCD, a ação clássica, né? S de Q barra a mim. Né? O W, né, era definido dessa maneira. Então, eu posso agora lembrar que W' é W mais S de Ghost. Né? Então, olha só o resultado final no qual eu cheguei. Né? Eu vou ter uma integral sobre dAmi, dq barra, né? dc barra, né? Do que? Da exponencial de I, a ação clássica da QCD, ou de N-News, isso aqui é completamente válido para qualquer grupo, né, que a gente faça, mais I vezes a ação de Ghost, mais I vezes uma ação que eu posso chamar de gauge fixing de AMI. A ação de gauge fixing, né, ou de fixação de calibre, né, de AMI, é pura e simplesmente integral em dx de FA de AMI ao quadrado. Tem umas convenções aqui, né? Costuma-se chamar, colocar 1 sobre alfa aqui, e você, quando você definir o FA, por exemplo, né? FA de AMI, você define como DMI AMI A, simplesmente, sem o 1 sobre alfa. Eu acho que eu usei 1 sobre alfa em algum lugar. Né? Então, se isso acontece, por exemplo, concretamente dentro dessa escolha da condição de calibre, né, tem 1 sobre alfa, então isso vai virar integral em dx de 1 sobre alfa dmi AMI A ao quadrado. Tá certo? Essa lagrangiana
ação agora, né? Esse objeto todo que está aparecendo aqui, é o que nós chamamos de ação quântica da QCD. Ou CDQ, né? Falando no Brasil, né? Ação CDQ final, né? Então é a ação clássica, aquela que a gente construiu partindo da ação livre, né? E pedindo interação, impondo o princípio de calibre, né? O princípio de Gauge, né? Mais a ação de fantasma, mais a ação de fixação de calibre, né? Tá certo? Então a gente precisa desse longo caminho para conseguir chegar à verdadeira ação, né, que a gente vai ter que considerar para obter previsões no mundo quântico. Certo? Bom, agora que a gente terminou esse pedaço, né, praticamente, eu queria que vocês concordassem comigo. Pedi demais, queria que concorde com você, né? Eu queria que vocês observassem, pelo menos, que a gente não poderia ter chegado à conclusão de que essa é a ação correta, né, para a cromodinâmica quântica, sem falar sobre integração funcional. Né? Ou melhor, talvez até a gente pudesse chegar a essa conclusão sem falar sobre integração funcional, usando diversos outros argumentos vindos da quantização operatorial, quantização canônica da QCD. Talvez a gente consiga chegar nessas conclusões que estão aqui, mas jamais em tão pouco espaço de tempo. Parece que foi muito espaço, mas não foi não. Foi alucinantemente rápido para a gente chegar aqui. Né? Basta dizer que esse trabalho todo de quantização das teorias de calibre, né, o trabalho que mostrou que as teorias de calibre são renormalizáveis, é um trabalho do Toft, do início dos anos 70, certo? Aquele cavaleiro que está ali, que a câmera não pega, né, é o professor Juan José Giambiagi, né? E ele é um dos caras que ajudou, né, a formular, a criar instrumentos para mostrar que as teorias de calibre não abelianas são renormalizáveis. Né? No trabalho de renormalizabilidade das teorias de calibre não abelianas, dentre as quais a QCD e a parte eletrofrágil do modelo padrão se enquadram, né, foi crucial, né, esse método do Fadeev-Popov. Então, isso daqui data mais ou menos do final da década de 60 e início da década de 70. Então, isso não é nenhum conhecimento trivial do ponto de vista da teoria de campos. Isso levou e exigiu uma carrada de criatividade para os caras conseguirem fazer isso dessa forma. Isso é um conhecimento sofisticado? Sim, é um conhecimento sofisticado em teoria de campo, com certeza. Né? É claro que daqui a 10 minutos, né, depois que vocês já viram isso pela primeira vez e eventualmente estão aplicando isso já em alguma conta que vocês estão fazendo, eles vão falar, é trivial, Fadeev-Popov, né? Você fala, claro, o determinante Fadeev-Popov para cá, a condição de Gauge fixe para lá, etc. Agora, quando os caras que colocaram isso tudo junto pela primeira vez fizeram um trabalho realmente monumental, certo? Essa é pelo menos a minha opinião.
muita organização mental, né? Se vocês quiserem saber mais do ponto de vista dos próprios autores, né, tem um livro do Fadeev com o Slavnov, certo? É um livro sensacional, tem aqui na biblioteca do CBPF, é de uma densidade atroz, né? Um livro daqueles para você ler de uma linha para outra, você passa uns 3 dias, a outra linha para outra você passa mais 3, e assim por diante. Mas é um livro que produz uma maturidade tremenda em teoria de calibre, né? Todo ele do ponto de vista da integração funcional, né? E, vamos dizer, uma parte do livro é dedicada para isso, a outra parte vem para provar, inclusive, a renormalizabilidade das teorias de calibre não abelianas, usando integral funcional, etc. É um mundo, né? Vamos dizer assim. E nem é um livro tão grosso assim, é um livro fino, porque deixa ele mais assustador ainda, né? Eu queria chamar a atenção agora, né, para um aspecto realmente importante, né, das teorias de calibre, né, em geral. A gente pode ilustrar isso com a eletrodinâmica, porque isso daí, visto para a cromodinâmica, ou visto para a teoria de Young-Mills genérica, não passa de uma repetição, né, do que foi visto na eletrodinâmica passo a passo. Tá certo? Então, vamos considerar, né, o papel desse termo de fixação de Gauge que está aqui no contexto da eletrodinâmica, né? Eletrodinâmica quântica, né? Então, lá, se você observar a parte quadrática da Lagrangiana no campo ali, né, parte quadrática em ami, né, essa parte quadrática, vamos chamar assim L quadrático, né, de ami, é menos 1/4 de F', e levando em consideração a fixação de calibre, especificamente uma condição de calibre como essa que está aqui, né? Só que para um campo só, então você tem um elemento que é mais 1 sobre alfa dmi ami ao quadrado. Certo? Por que eu estou falando da parte quadrática em ami? Né? Estou falando da parte quadrática em ami porque eu estou interessado na definição do propagador do campo ami. O propagador de qualquer campo, ele é lido na Lagrangiana, olhando-se a parte quadrática da Lagrangiana. Certo? Sempre assim. Quer dizer, lembra que na integral funcional a gente tinha ação mais termo de interação corrente-campo, né? Por exemplo, o lambda φ4 era a ação da teoria φ4, mais um termo que era jφ, né? O termo de interação, ou seja, o termo mais que quadrático, a gente tirava da integral funcional usando a relação das correntes. Tirava como exponencial de integral da Lagrangiana de interação calculada em derivados funcionais de corrente, com um certo operador atuando no Z0. O Z0, por sua vez, a gente usava aquela fórmula de completar quadrado, né, e conseguia escrever como um fator independente das correntes vezes exponencial de J propagador J. O propagador é o inverso do termo quadrático que estava lá. Então, para que eu tenha a minha teoria quântica bem definida, é preciso que o termo quadrático nos campos tenha uma inversa. O operador que aparece lá tenha uma inversa. Vamos ver o operador que aparece aqui. Tá certo? Então, vamos reescrever esse cara daqui, né? A menos de uma quadrodivergência, né? Então, o F', né? Isso daqui é dmi
ANI menos DNI. ANI, né? DNI. ANI menos DNI. ANI. Distribuindo isso daqui, eu vou ter. Eu já vou escrever isso com as integrações por partes sendo feitas. Por exemplo, vou ter um termo DNI, ANI, DNI, ANI. Tá certo? Esse termo DNI, ANI, DNI, ANI, eu vou integrar por partes e passar esse DNI para o segundo membro que está multiplicando. Então vai aparecer um D'Alembertiano aí no meio da história. Né? Então eu vou ter uma coisa assim, menos ANI, D'Alembertiano, ANI, isso é o produto desse com esse. Desse com esse. Está todo mundo de cabeça baixa. Bom, aí o produto deste com este que está aqui, né, vai dar uma coisa assim. Mais, já trocando o sinal antecipadamente, ANI, DNI, DNI, ANI, certo? Esse com esse vai dar a mesma contribuição, tá certo? Vamos escrever explicitamente, vai dar ANI, DNI, DNI, ANI, certo? E o último dá também uma contribuição semelhante, que vai ser menos ANI, D'Alembertiano, ANI. Então, isso daqui eu posso mais derivadas totais. Né? As derivadas totais, em geral, a gente não considera, porque a gente está integrando a Lagrangiana, e essas derivadas totais dão termos de superfície que não alteram as equações de movimento nem a integração funcional. Então, isso daqui dá simplesmente menos 2 ANI, D'Alembertiano, eta mini, menos DNI, DNI, ANI, mais, né, derivadas totais. Tá certo? Portanto, você vê que se eu tenho um menos 1/4 aqui na frente, né, esse menos 1/4 vai vir com esse menos 2 vai se transformar em mais 1/2. Né? Então, a minha Lagrangiana, a menos de derivadas totais, ela vai ser 1/2 de ANI, um certo operador, que eu vou chamar de O mini, ANI, mais 1 sobre alfa, DNI, ANI ao quadrado. Certo? O nosso operador O mini, ele é D'Alembertiano, eta mini, menos DNI, DNI. Certo? Vamos supor por um segundo só, né, que o termo de fixação de calibre não estivesse presente. Certo? Se eu não tivesse o termo de fixação de calibre. Se eu não tivesse o termo de fixação de calibre, toda a minha Lagrangiana quadrática se resumiria a isso aqui, ó. AMI, OMINI, AMI, não é isso? Isso aqui. Portanto, o propagador teria que ser o inverso desse operador que está aí. Não é? A regra do propagador é que ele sempre seja o inverso desse operador. Vamos analisar para ver, procurar o inverso desse operador. Uma coisa que não deixa de ser verdade, né, é que se o determinante de uma certa matriz ou de um certo operador é zero, esse operador é singular, não tem inverso. Né?
E aquele operador OMINI, né, ele possui um modo zero. Ou seja, ele atua sobre um certo tipo de função diferente de zero, e isso dá zero. Portanto, esse tipo de função está associado com um alto valor nulo desse operador. Daí, seja qual for o problema de determinante dele, eu já sei quanto dá o determinante dele. Se tem um alto valor nulo, o determinante dá zero. O alto valor nulo é esse cara aqui, ó. DNI alfa para alfa qualquer. Né? Vamos atuar com o cara aqui. Então isso aqui dá D'Alembertiano DNI alfa menos DNI é o D'Alembertiano, vira DNI D'Alembertiano alfa, e já que as derivadas todas comutam, isso aí é zero. Portanto, esse operador aí, sozinho, ele não tem inversa. Tá certo? Por quê? Porque ele tem um modo zero. Sozinho ele não tem inversa. Vamos analisar o que acontece com a adição desse termo por aqui, né, na jogada. Esse termo, o que ele vai fazer é modificar esse operador que está aí. Né? Então, você vê que 1 sobre alfa dmi ami ao quadrado vai ser 1 sobre alfa ami dmi ami, com sinal de menos. Então eu posso pegar agora, né, aquele segundo termo que está ali e redefinir a minha lagrangiana quadrática de ami como sendo 1/2. Aqui também costuma aparecer um 2, justamente por conta desses problemas. Né? Vou botar o 2 aqui, consertar. 2. Né? Aqui não é problema nenhum, porque você pode mudar a alfa' para 2 sobre 2 alfa, né? E pronto. Então você tem 1/2 de ami, mini, menos 1 sobre alfa dni ami. Né? Então isso agora você pode pensar como sendo 1/2 de ami, olinha, mini, ami. E o nosso olinha, mini, ele é D'Alembertiano eta mini menos 1 mais 1 sobre alfa dni. Esse olinha mini, agora, ele pode vir a ter uma inversa. Né? Por exemplo, esse cara que era modo zero do OMINI, né, já não é mais um modo zero do olinha mini. Se o olinha mini atuar no DNI alfa, esse segundo termo aqui agora vai ter um coeficiente que é 1 mais 1 sobre alfa na frente dele, que vai impedir que cancele com esse cara. Alfa aqui está demais, né? Vamos escrever no lugar de alfa, vamos escrever psi, né? Para ele não se confundir com o parâmetro de calibre. Né? Psi. Né? Então, a adição desse termo faz com que aquele cara que era modo zero do operador não seja mais um modo zero do operador. Então, esse operador, em princípio, pode vir a ter uma inversa. Vamos ver se a gente consegue calcular essa inversa desse cara. Então, a equação básica que a gente está querendo desenvolver, né, é a seguinte: é que o olinha mini
atuando num certo S, F, não, SF não, vamos chamar de GF, Mi, alfa, Mi, X menos Y, ou seja, delta, Mi, delta, X menos Y, certo? O objeto vai ser importante, né, naquele procedimento todo de completar quadrado, é o cara que inverte o operador em questão, né? Mais uma vez, nós vamos pensar no GF de alfa mi de x menos y em termos da sua transformada de Fourier. D4K sobre 2π a quarta, exponencial de IK x menos y, G alfa mi tio GF alfa mi tio de K. Certo? Você vê que essa equação é uma equação que você tem que inverter tanto no espaço xy quanto no espaço mi alfa, né? E assim por diante. Quer dizer, ela é uma matriz com índices contínuos e índices discretos. Então vamos aplicar o bolinha nesse cara, né? Vamos aplicar no GF alfa mi. Isso vai dar integral de 4K sobre 2π a 4, exponencial de IK x menos y, né? E o nosso bolinha é D'Alembertiano eta mini, né? Então isso vai ser menos K2 eta mi alfa, tá certo? O D'Alembertiano vai atuar em x, né? Aqui. Então vai cair menos IKmi, menos IKmi vai dar menos K2. Menos K2 essa mi alfa. E o segundo termo vai dar menos 1 mais 1 sobre alfa, Kmi, K alfa, com sinal de mais também. Né? Todos esses caras atuando em cima de G tio F alfa mi de K. Tá certo? O resultado disso aqui tem que dar integral de 4K sobre 2π a quarta exponencial de IK x menos y, que é delta mi, né? Certo? Com isso eu transformo a minha equação funcional, né, numa equação matricial. Né? A condição agora é que isso aqui vezes isso aqui dê delta mi. Eu preciso o seguinte, menos K2 eta mi alfa, mais 1 sobre alfa, Kmi, K alfa, G tio F, alfa mi de K tem que ser delta mi. Se isso acontecer, né, então se eu conseguir determinar um G tio F, né, de K que satisfaça essa equação, eu tenho a inversa, né, do operador Olinha. Né? Só colocar de volta aqui e pronto, fazer a conta. Bom, essa equação aí, a maneira da gente resolver isso, né, é imaginando a estrutura possível que o G tio K pode ter. Né? Então, o G tio K de alfa mi, né? Ele pode ser o quê? Ele pode ser uma certa função
de K quadrado vezes zeta mini, mais uma outra função diferente, princípio de K quadrado, K mi, alfa mi, K alfa, K mi. Isso é tudo que eu posso imaginar, porque esse G só pode ser função do K, tá certo? E tem mais, ele tem que ser simétrico. Não? Ele tem que ser simétrico porque o operador original é um operador simétrico. Se o cara vai ser inversa, a inversa de um cara simétrico tem que ser simétrica também. Isso é fácil de a gente mostrar. Não? Então, os caras simétricos que eu tenho à minha disposição, que são ou não função do K, são a própria métrica e o produto cani, né? O K alfa cani. Não tem mais nada à minha disposição. Eu poderia pensar no epsilon, mas o epsilon é antissimétrico. Então o epsilon não entra aí nessa conta. Então eu vou dizer, a estrutura geral desse G deve ser dessa forma. Então deixa eu substituir isso lá e ver se eu consigo determinar o A e o B, né? Que satisfaçam essa história. Então vamos substituir isso aqui, né? Eu vou ter menos K2, eta mi alfa, né? A de K2, eta alfa ni, vai ser delta mi, né? Esse é o produto disso com isso, né? Agora o produto disso com isso vai dar menos K2, eta mi alfa, né? Eta mi alfa, K alfa, né? Então vai dar um B de K2, K mi, K ni, né? Depois tem esse termo aqui. Então, mais 1 sobre alfa. Kmi K alfa vezes esse cara que está aqui vai dar A de K2, Kmi, Kmi. Né? Mais 1 sobre alfa, B de K2, Kmi K alfa, Kmi. Vai dar um K2, Kmi, Kmi. Tá certo? Isso daqui é que eu quero que seja delta mini. Tá certo? Bom, a única coisa aí que é proporcional a delta mini é o primeiro termo. Tá certo? Então, esse cara que está aí tem que ser 1. Né? Então, A de K2 vai ter que ser igual a menos 1 sobre K2. Isso aí determina o A de K2. Né? O resto vai ter que ser 0. Né? Então, eu vou ter isso aqui, ó, menos K2, Kmi, Kmi. Mais 1 menos 1 sobre alfa, K2, Kmi, Kmi, B de K2. Né? Então tem esse termo e esse termo, esse último, mais 1 sobre alfa, A de K2, que é menos, já vou usar como menos 1 sobre K2, Kmi, Kmi, tem que dar 0. Certo? Bom, esse primeiro termo que está aqui, está faltando B, né? Esse primeiro termo que está aqui cancela com esse aqui, né? Menos B de K2 mais K2, né? Esse primeiro termo cancela. Então está sobrando aqui uma equação assim, menos 1 sobre alfa, K2, Kmi, Kmi, B de K2 igual a 1 mais 1 sobre alfa, 1 sobre K2, Kmi, Kmi. Certo? Essa estrutura Kmi, Kmi está repetida dos dois lados, né? Ela é invariante.
Então eu posso desconsiderar a existência dela, né? E o resultado aqui vai ser que o B de K2 vai ser menos alfa, 1 mais 1 sobre alfa, 1 sobre K4. Tá certo? Ou colocando de uma outra maneira, isso fica alfa mais 1 mais alfa, sinal de menos global na frente, 1 sobre K4. Voltando aqui, né, no GF, o que eu acabo de descobrir então é o seguinte: isso aqui é menos 1 sobre K2 eta alfa ni menos 1 mais alfa Kni K alfa Kni, né, sobre K4. Ou ainda, menos 1 sobre K2, eta alfa ni, menos K alfa, Kni sobre K2, menos mais. Opa, peraí. Tem um sinal aí, já. Faltou 1 mais alfa. Eu estou com K12 K2. Qual sinal você está falando? É na segunda linha de baixo para cima. No segundo termo. Essa aqui? É, no segundo termo. Esse termo aqui. É, não é 1 mais 1 sobre alfa. 1 mais 1 sobre alfa. No K2 está me caindo, não é isso? É, tem razão. 1 mais 1 sobre alfa. Espera aí, então. Isso vai mudar as coisas. Vai sobrar mais isso aqui. Tá? Então eu vou tirar esse sinal de menos daqui. Eu vou tirar esse sinal de menos daqui. Então eu vou dar um sinal de menos aqui. Tá? Isso aí. Melhorou muito. Obrigado pela correção. Melhorou muito porque apareceu um projetor aqui. E não estava aparecendo. Eu falei, caramba, onde é que eu errei? O projetor em questão é esse aqui, ó, eta alfa ni menos K alfa Kni sobre K2, com esse termo 1 aqui, tá certo? Isso é um projetor, ou seja, todo projetor não tem inversa, né? O projetor é um operador sem inversa, precisa do alfa ali para ele passar a ter inversa, né? Justamente. Então, isso que está aqui, né, que a gente está lendo aqui, é exatamente a transformada de Fourier, né, do propagador do gluon. Desculpe, nesse caso do fóton, tá certo? Nesse caso do fóton. Como é que isso vai ser lá na QCD? Né? Esse operador OMNI, ele vai ter mais dois índices aqui, né? Que são os índices AB. Né? Você vai ter um AMI-A, o mesmo operador, porque você vai falar da parte quadrática da Lagrangiana, né, de Yang-Mills. AMI-A, operador OMNI, você pode colocar um ΔB ali na história, e AMI-B. Tá certo? Então, quando você for inverter essa equação que está aqui, você tem que construir um cara que é um GF de alfa-Ni AB. E a equação que ele tem que satisfazer, ele vai ter um ΔMi e um ΔB aqui também. Tá certo? Então, o resultado final é que para QCD, você vai ter um ΔAB
acumulado ali também. Certo? Mas é exatamente a mesma conta. Conta a fazer, exercício, né? Lição de casa. Pegue a parte livre da Lagrangiana da QCD e mostre que o trabalhador é exatamente esse com a adição do ΔD. Tá certo? E mais nada. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, é que se eu não tivesse o termo de fixação de calibre, eu não teria inversa para esse operador que está aqui, para o OMI. Certo? E se eu não tiver inversa para o OMI, né, eu não vou ter um Z0 de JMI. Porque o Z0 é definido a partir dessa inversa.